Bom dia. Iniciando a semana comercial, meditando a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar e dar continuidade, né? Nós estamos no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 26. Que diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai-vos, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está dizendo, nós estamos sobre o mesmo assunto que nós falamos antes, lemos lá em Hebreus no capítulo 5, quando ele começa: porque se vivermos deliberadamente em pecado, se hoje nós estamos cometendo pecado, praticando pecado, estamos em desobediência, em revelia à palavra de Deus, tendo conhecimento que não deveríamos agir assim. Conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus e vamos para o pecado, sabendo que não podemos adulterar e estamos adulterando. Sabemos que não podemos fornicar, estamos fornicando. Sabemos que não devemos mentir e estamos mentindo. Sabemos que não devemos ser desonestos e estamos sendo. Enfim, qualquer que seja outro pecado, que é pecado. Nós hoje temos o conhecimento que não podemos agir assim. Mas se nós continuarmos, depois de termos tido este conhecimento, não resta sacrifício. Não existe o perdão. É por isso que quando eu sempre afirmo que todos quanto conhecem a verdade, foram batizados, receberam o Espírito Santo, conhecem a palavra de Deus e vão para o pecado, e vão para o erro, ou muitas das vezes estão praticando o erro e ainda continua dentro de um templo qualquer. Estes, até mesmo no púlpito, no altar, que tem muitos, estes não têm mais salvação. São pessoas mortas espiritualmente, porque eles sabiam a verdade, mas resolveram agir de maneira contrária, rejeitaram a verdade. É o que a palavra diz, repetindo novamente estes versículos. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Se nós estamos no pecado, estamos pecando, sabendo que nós não deveríamos estar fazendo assim. Pecado deliberado. O que é o pecado deliberado? Eu sei que eu não posso mentir, estou mentindo. Eu sei que eu não posso ir para o adultério, eu vou, mesmo sabendo que Deus condena. Não resta sacrifício. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir a todos os inimigos de Deus. Só não resta o sacrifício mesmo. Só não resta o sofrimento eterno. Todos esses que assim procedem. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas,
Julgai-vos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Se na antiga lei, através de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era morta, apedrejada, quanto maior agora. Quando nós erramos, pecamos, estamos ofendendo o Filho de Deus, aquele que veio e morreu para nos dar salvação. Nós estamos ofendendo o Espírito da graça, o Espírito Santo de Deus. Nós estamos rejeitando, nós estamos insultando Jesus. Como é que nós vamos pensar que vai existir perdão ainda? Porque nós estamos fazendo de forma consciente. Nós estamos fazendo de maneira deliberada. É exatamente essa situação que muitos não entendem e não querem entender. Eles estão dentro de templo, estão com Bíblias na mão, são religiosos, mas continuam no pecado. Não resta mais sacrifício, são mortos espiritualmente. Não resta mais sacrifício. Julgai-vos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim me pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele nos faz realmente sofrer por toda a eternidade. Então não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Versículo 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportaste uma grande provação e sofrimento. Todos nós, quando nós nos convertemos, tomamos ciência realmente do que é o Evangelho, passamos por luta, por batalha, por sofrimentos vários. Por duras batalhas. Fomos acusados pelos nossos familiares, parentes, amigos, passamos por todo tipo de luta. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associaste aos que da mesma forma foram ofendidos, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estavas convictos de possuíres bens muito superiores aos que duram para sempre. Porque quando nós nos convertemos inteiramente, totalmente ao Senhor, quando somos convertidos, nós não damos valor às coisas materiais. O nosso tesouro, o nosso patrimônio está no alto. Temos as coisas, usamos. Mas não temos a preocupação, como os muitos têm, em adquirir, em ter, possuir. E todos que eu vejo, é um português claríssimo, e todos que eu vejo, não importa se está exercendo cargo de liderança, se é pastor, se diz presbítero, apóstolo, o que quer que seja, bispo, que tem essa preocupação em ter, adquirir, conseguir, ainda não se converteram. Ou são mortos espiritualmente. Essa aqui é a verdade. Infelizmente nós devemos falar. Mas são pessoas que são mortas espiritualmente. Porque a preocupação dele não é com o reino, mas sim com as coisas daqui. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Nós devemos cumprir plenamente a vontade de Deus. Fazer aquilo que Ele mandou, viver de acordo com as determinações dEle. Só depois, então, nós iremos receber a promessa, que é a promessa de paz, de vida eterna. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo
viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. O justo viverá pela fé. Fé no Senhor, vivendo de acordo com os preceitos determinados pelo Senhor. Mas se começar estando indo bem, mas se retroceder, se voltar, se desistir, se parar, Deus não tem prazer. É isso que ele está dizendo. Mas o justo viverá pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo. Mas se retroceder, se voltar, Deus não tem prazer. São muitos que começaram bem no Evangelho, iniciaram a caminhada bem. Mas ao longo do caminho, quando vieram as lutas, as batalhas, o sofrimento, abandonaram, retrocederam. Para ilustrar bem, Jesus nos conta lá a parábola do semeador. É mais ou menos isso. São muitos que desistiram pelo caminho. São muitos que retrocederam. São muitos que continuam simplesmente como religiosos. Falando, mas praticando de forma diferente. De maneira diferente. Vivendo um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Deus não se agradando dele, de quando Deus não se agrada de nós, está complicado. Nós não temos quem nos defenda. É a condenação certa. Nós, entretanto, não somos dos que se regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvo segue avante. Nós não somos dos que regridem para a perdição, não podemos regredir, nós caminhamos com lutas, sofrimentos, batalha, acusações, perseguições, morte, não interessa o que aconteça. Nós caminhamos, seguindo, vivendo o evangelho, praticando o evangelho, vivendo a verdade de Jesus Cristo. Não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvo segue avante. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a certeza. Nós vamos receber aquilo que nós não estamos vendo. Eu ter fé no que eu vejo, no que eu tenho certeza, é fácil. Mas eu tenho que ter fé naquilo que eu não tenho. Ah, não, eu tenho fé que eu vou ser curado. Eu olho para a enfermidade, eu estou vendo aquilo ali se agravando. Mas se eu tenho fé no Senhor, eu batalho, eu oro, eu sei que a cura vai chegar. Eu já olho para aquela enfermidade como se ela não existisse. Eu estou com o meu casamento destruído, eu olho para ele sendo uma bênção, uma maravilha. Eu creio no Senhor. Eu estou com problemas, esse ou aquele, mas eu olho e não vejo mais aquele problema. Eu creio na palavra de Deus. Se Ele diz que é assim, assim será. Eu creio na vida eterna. Eu estou vendo a vida eterna? Não, eu vejo no Senhor, eu vejo pela palavra somente. É viver pela fé. Nós lutamos, caminhamos para a vida eterna, para o descanso eterno, não que nós estejamos vendo. A fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que vou receber. Isso é fé. Isso é praticar a fé. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé na palavra de Deus, nós acreditamos na criação do mundo, assim como está na Bíblia. Nós não vimos.
Nós não estávamos lá para presenciar, mas pela fé que nós temos. Pela fé nós temos visto, lemos vários testemunhos bíblicos. Pela fé nós caminhamos em direção ao Senhor, nós praticamos a sua palavra. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Abel, por ter fé em Deus, por conhecer a Deus, ele pegou primeiro o melhor dele e ofereceu a Deus. Deus o recebeu, agradou dele. O seu irmão Caim não. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, o seu testemunho de fé ainda é eloquente. Ele apresentou o seu melhor a Deus. Deus agradou. Seu irmão apresentou qualquer coisa. Deus não se agradou de Caim. Caim revoltado matou o irmão, matou Abel. Mas mesmo morto, o testemunho dele prevaleceu. Como prevalece a Deus, vai prevalecer sempre. Nós sabemos da história de Abel e Caim. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho que tinha agradado a Deus. Enoque, o sétimo, foi arrebatado em vida, foi o primeiro, ou seja, ele não passou pela morte, ele não experimentou a morte. Deus o arrebatou, o levou em vida. Isso porque ele viveu de acordo com a palavra de Deus e ainda em vida ele recebeu o testemunho de Deus que Deus tinha amado, tinha gostado do comportamento dele. Ele viveu daquela maneira pela fé. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não tem como ninguém agradar a Deus se não for pela fé. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, não, eu vou de qualquer jeito ver se Deus vai me dar, se não dá. Eu vou ver se Deus vai curar ou não. Vou ver se Deus vai fazer ou não. Não acontece. Deus não age na dúvida. Deus não age no medo. Deus age na fé. É pela fé. Qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos que consagram ele. Todos que aproximam de Deus têm que ter certeza. Deus existe, ele é real, ele é verdadeiro. E ele abençoa todos que aproximam dele, todos que venham a ele. A sua palavra se cumpre na vida de todos aqueles que vêm a ele. Mas para nós recebermos, nós temos que ter essa certeza. Nós vamos ao Senhor com a certeza de que ele é vivo, ele está ali, ele vai nos atender. Ah, não, eu vou orar se Deus existir, se ele fizer, não recebemos nada. Porque isso não é fé. Fé é a certeza. Nós lemos agora, fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Noé teve fé, ele creu na palavra de Deus, que o mundo ia ser destruído por água, que para ele salvar a família dele, ele tinha que construir uma arca, tinha que levar a família, tinha que levar um casal de animais, tinha tudo isso. E ele alertou o povo. Mas ninguém que acreditou. Somente ele teve fé. Por isso, ele é o herdeiro da justiça, que vem da fé.
Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiro, que com ele da mesma promessa. Abraão praticou a fé. Quando Deus falou para ele sair do meio da família, dos parentes, da segurança, ele não temeu, ele saiu. Mas Deus não disse, olha, você sai, vai para a direita ou para a esquerda. Mandou ele simplesmente sair. Sai que eu vou te mostrar a terra. E ele saiu. Ele andou, ficou a vida dele circulando uma terra que Deus tinha prometido que ia dar de herança, mas ele só recebeu esta herança. Depois foram os netos dele, os bisnetos, que ele mesmo não recebeu. Ele peregrinou ali. O filho dele, Isaac, Jacó, foram os descendentes de Jacó que assumiram esta herança, mas tudo pela fé. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É essa que ele buscava, que nós temos que buscar. É a cidade santa. É onde nós temos toda uma eternidade para passar. É lá. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que havia feito a promessa. Creu. É praticamente impossível. Hoje nós falamos que temos fé, mas hoje chegarmos por uma senhora de 80 anos, falar que ela vai ser mãe, ela não vai acreditar. Se durante toda a vida ela foi estéril, quando jovem, não vai ser agora que nós vamos pensar. Mas Deus prometeu, Deus cumpriu. A Sara é uma senhora idosa. Abraão, senhor idoso. E ele foi o pai de Isaac. Creu. Fé. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que haviam sido prometido. Contudo, viram de longe e à distância, o saudaram, reconhecendo que era o estrangeiro e peregrino sobre a terra. Viveram pela fé. Não alcançaram, porque Abrão, depois passou a se chamar Abraão, quem recebeu dele foi os filhos de... Quem assumiu a posse da terra foram os filhos e netos de Jacó. Foi o povo de Jacó, a família dele. Ou seja, quarta, quinta geração. Mais, né? Foi bem mais. Mas foi a família. Ele mesmo não viu. O que se expressam desta maneira demonstra que estão em busca de uma pátria. Pois se estivesse cogitando sobre aquela de onde saíram, teria possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por este motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Todos eles, a preocupação em obedecer não era somente por coisas imediatas, mas principalmente em obedecer a Deus e vir receber, ter posse da cidade santa, ter vida. A nossa vida e vida e abundância não é aqui. E é por ela, é para ela que nós temos que caminhar, nós temos que lutar, nós temos que combater.
Nós não temos que ter a preocupação só por coisas imediatas. Mas a nossa herança, a nossa pátria é a celestial. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por este motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido a promessa, estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Pela fé, Deus tinha dito para ele, faria uma grande nação através dele. Quando Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho, ele não teve dúvida. Ele creu no Senhor. É fé. Não, se for, eu posso matar agora o meu filho, porque eu sei que Deus é Deus do impossível. Ele fará ressuscitar, mesmo se ele tiver queimado for cinza. A fé. Deus falou, acontece. A palavra se cumpre. Deus é o Abraão é o pai da fé exatamente por isso. Ele falou, não, traga aqui o Isaque. E o sacrifício, sacrifique ele. Ele foi, ele não pensou em desobedecer. E olha que é um pedido terrível. Um pai sacrificar seu filho. Pela fé. É pela fé. Pela fé nós temos que sacrificar tudo ao Senhor. Quando nós assim procedemos, nós estamos caminhando para a nossa cidade celestial. O Senhor cuida de nós aqui também. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Deus falou com ele, através de Isaque, a sua descendência. Mas agora Deus está pedindo para matar. Mas se Deus está pedindo para matar, para sacrificar o meu filho. Mas Deus falou que através dele, de Isaque, será feita uma grande nação. Então posso tentar que nada vai acontecer. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente recebeu Isaque de volta de dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, no final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. José no Egito, antes de morrer, ele sabia pela palavra que Deus tinha prometido que ia libertar os hebreus ali do Egito. Falou, olha, depois quando eu morrer, quando isto acontecer, leva os meus ossos, não é para deixar meus ossos aqui não. Guarda meus ossos e leva para enterrar na nossa terra. Pela fé. Sabe, eu vou morrer, mas vai acontecer. A fé é o combustível para a nossa vitória. Nós temos que crer no Senhor, crer na palavra dele, viver por ela. Quando nós não temos fé, quando nós vivemos de acordo com a nossa vontade, quando nós vivemos de acordo com o nosso querer, acreditando em nós, fatalmente nós fracassamos. E o que é o pior? Padecemos por toda a eternidade. Crer na palavra de Deus, não só de boca, mas praticar aquilo que Deus nos manda fazer, nós devemos fazer. Ah, mas eu não estou vendo, não temos que ver nada, nós temos que obedecer. O evangelho é obediência. Obedecendo, tem vitória. Porque é a palavra de Deus. E ela se cumpre integralmente. Hoje nós lemos o livro de Hebreu, como capítulo 11 até o versículo 22. Vamos prosseguir amanhã
a partir do versículo 23. Mas as respostas de tudo que nós precisamos se encontra aqui na palavra de Deus. Por isso é que eu sempre falo, gente, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe, tenham um bom dia, uma boa semana para todos, em nome de Jesus.